Olá pessoal, estamos aqui de volta, ok? Com a continuação da resolução das questões, ok? E agora a gente vai para a nossa segunda questão, que seria uma tabela de mudanças de estado, ok? E a segunda questão diz o seguinte: considere o quadro a seguir, que representa algumas substâncias e suas respectivas temperaturas de fusão e temperaturas de ebulição ao nível do mar, tá? Então, nós temos aqui a temperatura de derretimento, a temperatura de fusão da água, do clorofórmio, do hidróxido de sódio e do ácido acético. Temperatura de ebulição também, que é o que passa do estado gasoso. Considerando esses dados, é verdade dizer que, tá? A diz o seguinte: o clorofórmio a 70 graus Celsius é líquido. Lembrando, vamos pegar aqui, olhar apenas o clorofórmio e entenda. Toda vida que a temperatura ultrapassar o ponto de fusão, ele não vai estar mais sólido, ele vai estar no estado líquido. E toda vida que essa mesma temperatura atravessar o ponto de ebulição, ok? Ele vai estar no estado que nós chamamos de gasoso. Então, só deixar aqui umas marquinhas para a gente entender. Antes do ponto de fusão, a substância vai estar sólida, ok? Quando ultrapassa o ponto de fusão, ela vai estar líquida, isso não ultrapassando o ponto de ebulição. Só que se ultrapassar, essa substância vai estar gasosa, ok? Então veja o seguinte: o clorofórmio a 70 graus Celsius está líquido. A 70 graus Celsius, pessoal, ele ultrapassa o ponto de ebulição, fazendo com que essa substância aqui, no caso o clorofórmio, ele esteja no estado gasoso. Isso aqui vai invalidar a alternativa A, ok? Na alternativa B, ele diz que a 85 graus Celsius, o hidróxido de sódio é gasoso. Vamos olhar aqui o hidróxido de sódio. Perceba que para ele derreter, ele precisa atingir uma temperatura de 318,6 graus Celsius. E perceba que eu tenho na B apenas 85 graus, ou seja, ele não ultrapassa esse ponto de fusão. Então, nesse caso aqui, o hidróxido de sódio vai estar sólido, o que inviabiliza a alternativa B, porque diz que ele vai estar gasoso a essa temperatura, tá? A C diz o seguinte: a 25 graus Celsius, 3 das substâncias são líquidas, tá? 3 das substâncias estão líquidas. Vamos só conferir aqui. A 25 ultrapassa o ponto de fusão da água? Ultrapassa. Ela ultrapassa os 100 graus Celsius do ponto de ebulição? Não. Então, a água a 25 graus Celsius, ela vai estar líquida, ok? Outra situação aqui, a 25 graus Celsius, vamos dar uma olhadinha aqui, o clorofórmio a 25 passa de menos 63, ok? Esse valorzinho aqui, né, eu sei que o 63 ele se torna maior do que o 25, só que esse valor negativo está querendo dizer que ele está numa escala abaixo de zero. Okay? Então, 25 graus Celsius é maior do que menos 63. Como 25 não passa de 62,3, o clorofórmio vai estar no estado líquido também. Okay? Então, nós já temos duas substâncias. Temos a água e temos o clorofórmio no estado líquido a 25 graus Celsius. Vamos dar uma olhadinha agora no hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio ele não tem condições a 25 graus Celsius de estar no estado líquido, porque ele precisa de 318,6 para derreter, então ele está no estado sólido. Essa substância aqui ela não está dentro dos padrões da alternativa C. O ácido acético, ok? Ou nosso querido vinagre. 25 ultrapassa os 16,7. E ele não passa dos 118,1, ou seja, ele também vai estar líquido, né, a essa temperatura. Resumindo, nós temos 3 substâncias no estado líquido a uma temperatura de 25 graus Celsius. Então,
a resposta correta seria o item C, ok? Vamos só dar uma olhadinha aqui na D, para a gente entender. A substância que evapora mais rápido é a água. Para que uma substância evapore mais rápido, ela tem que ter o menor ponto de ebulição. Perceba que quem tem o menor ponto de ebulição não é a água, é o clorofórmio. Então, o clorofórmio ele é quem vai evaporar mais rápido do que os demais componentes aqui presentes, ok? O que inviabiliza a alternativa D. Então, na nossa segunda questão, nós temos o item C como gabarito da questão, ok? Vamos seguir aqui em frente. Outra situação bem interessante, ok? Só que agora eu vou ter que explicar uma outra parte dessas mudanças de estado, ok? Que é a influência da pressão em cima dessas mudanças, tá? Deixa eu só pegar aqui um outro esboço para mostrar aqui para vocês. Eu vou colocar aqui o nível do mar e eu vou botar aqui uma região montanhosa, tá? O que vai acontecer? Aqui é o nível do mar. E aqui seria uma região, vamos botar aqui uma altitude de 1000 metros, tá? Pessoal, existe algo chamado pressão atmosférica, tá? Ou nós chamamos muitas vezes de um ATM. Essa pressão atmosférica é que faz com que a água tenha, no caso aqui, a água tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius. Muitas vezes isso é ao nível do mar, tá? Quando a gente vai para uma região mais alta, essa pressão atmosférica acaba se tornando menor. Como essa pressão atmosférica é menor, o ponto de ebulição da água ele tende a ser menor. No caso, a uma altitude de 1000 metros, digamos que ela vá para 99,3 graus Celsius. Pronto, já deu uma diminuída. Esse valor aqui é o ponto em que a água agora vai passar a evaporar. Não vai ser mais a 100 graus Celsius. Por quê? Quanto maior essa altitude, menor é essa pressão atmosférica e menor vai ser o ponto de ebulição dela, ok? Na questão 3 que nós vamos trabalhar aqui, tem o seguinte. Acredita-se que os cometas sejam bolas de gelo, ok? Que ao se aproximarem do Sol, volatizam parcialmente a baixa pressão do espaço. Qual das flechas do diagrama a seguir corresponde à transformação citada? Perceba, ele está dizendo o que é a composição do cometa seriam bolas de gelo, tá? E ele vai mostrar aqui um gráfico onde tem a pressão e a temperatura, ok? E o comportamento da água com relação a essa pressão e temperatura. Então, pensa aqui comigo, tá? A questão está dizendo que eu tenho, vou desenhar aqui uma bola de gelo que está no espaço, aquela caudazinha do cometa. Pronto. E ele está passando próximo ao Sol. Como ele está passando próximo do Sol, perceba que ele aqui está no estado sólido. E ao passar próximo ao Sol, ele era para entrar no estado líquido. Mas veja só o que acontece com o gráfico à medida que eu vou diminuindo a pressão. Ok? Quando eu vou diminuindo a pressão, perceba que eu posso chegar numa região do gráfico onde o estado sólido passa direto para o estado gasoso, ok? Sem existir a fase líquida. Rodolfo, o que é essa volatização? Que eu ainda não entendi. Essa volatização é exatamente a capacidade que uma substância tem de virar gás com facilidade. Então eu tenho aqui um meteoro, ok? Um cometa, desculpa. E esse cometa é feito de gelo, então ele está no estado sólido. E ele tem uma grande facilidade
de volatilizar do estado sólido, eu estou dizendo na questão que ele vai direto para o estado gasoso. Não havendo a fase líquida, porque, óbvio, no espaço ele não vai ter uma pressão para fazer essa pressão do gráfico subir, ok? Então, ele não vai existir a fase líquida para esse cometa. Qual seria a seta que indica essa transformação? A resposta correta seria a seta C, ok? Porque ela é quem indica a transformação do estado sólido direto para o estado gasoso, sem a existência do estado líquido, ok? Então, pessoal, vamos ficar por aqui, ok? As nossas próximas questões resolvemos no próximo vídeo.